Boa noite, Sejam professor. bem-vindos. Boa noite, Robson. Então, mais um entrando aqui, Raquel. Professor, Oi, Ítalo. boa noite, professor. Boa noite. Desculpa, foi aqui, Vinícius, Leandro? Desculpa, não vi. Vinícius. Ô, Vinícius. Beleza. Beleza, meu irmão? Estava aqui vendo quem está entrando mais. Bom, já temos aí 20 e poucas pessoas, daqui a pouco o pessoal chega. Isso aí, Márcio. Boa noite, meu irmão. Bom, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre o ônus da prova no direito processual do trabalho, quando a obrigação de provar compete a quem alega, quando a obrigação de provar, na verdade, se torna incumbência do próprio reclamado, chamado empregador, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Vamos fazer uma pequena relembrança lá daqueles princípios protecionistas. Vamos ver como é que funciona essa distribuição do ônus da prova ao processo de trabalho, que é bem diferente do direito processual civil, em que pese também se aplica o artigo 373 do CPC, em conjunto ao artigo 818 da CLT, que fala, na verdade, a mesma coisa, porém, a aplicação na prática é totalmente diferente, mediante lá aquela relação de hipossuficiência do trabalhador, nesse caso, na relação processual. Então, vamos ver aí como é que funciona essa distribuição do ônus da prova e depois entraremos no nosso conteúdo da organização da justiça do trabalho, que será o momento em que iremos abordar como que funciona essa justiça, como que é a estrutura, quais são as varas, os tribunais, o Tribunal Superior, qual é a diferença para os outros poderes judiciários, vamos dizer assim, lembrando que a Justiça do Trabalho ela pertence ao Poder Judiciário, mas nem sempre foi assim. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, começando então a nossa aula, vamos falar então desse princípio do ônus da prova. Eu vou deixar aqui aberto o artigo 373 ou o artigo 818 do CPC, que dá no mesmo, desculpa, ou 818 da CLT. Na verdade, com a reforma trabalhista, lá de 11 de novembro de 2017, praticamente igualou o texto normativo do artigo 818 para o atual 373, já do novo, vamos dizer assim, novo Código de Processo Civil. E aí vamos lá, vamos ver como é que funciona esse artigo 373 do CPC, 373 do CPC. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, quando eu estiver alegando algo que não esteja já consolidado, que não esteja contratualmente, por exemplo, configurado, e eu preciso comprovar aquela relação, seja de trabalho ou seja de emprego, esse ônus compete a quem? Ao autor. Por exemplo, é aqueles casos onde o empregado ele trabalhou por um período sem a devida anotação da CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. E aí, quando ele entra com uma ação, por exemplo, alegando e requerendo o chamado reconhecimento de vínculo empregatício por aquele período, fundamentando que houve um trabalho informal. Quem vai ter a obrigação de provar que ficou à disposição? É o autor da ação, é o empregado. Porque não existia o quê? Não existia algo já constituído. Na verdade, você, enquanto distribuição da ação, você, enquanto parte autora, na sua petição inicial, você alega o quê? Um fato constitutivo de direito. No caso, aquela relação contratual trabalhista. Ou seja, cabe a você o ônus de provar, colegas entrando aqui, o ônus de provar aquela prestação de serviços mediante o quê? A presença dos requisitos do vínculo empregatício: pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, ou não eventualidade, que é a mesma coisa. Bom, então, será que no processo de trabalho, então, tudo então fica a critério do autor? Não. Vamos dar um exemplo de casos em que já exista um fato constituído, já exista uma relação contratual. Vamos dar o processo mais comum que existe na Justiça do Trabalho, que
se dá na medida que o autor pleiteia horas extraordinárias. Existe uma relação de emprego consolidada no contrato de emprego e por aquele contrato existe lá um controle de frequência onde o trabalhador ele fica à disposição das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e aos sábados de 8 às 12 horas, completando exatamente 44 horas semanais com intervalo de segunda a sexta, o conhecido intervalo intra-jornada, chamado intervalo para refeição, para descanso, para almoço. Bom, isso é o que está no contrato. E se de fato o empregador, por exemplo, ele obriga este empregado a assinar a hora da saída e retornar. E quando eu digo assinar, pode ser um controle de frequência manual, pode ser um leitor biométrico, pode ser um login e senha no sistema em algum computador da empresa, isso não importa. A responsabilidade do controle de frequência das jornadas de todos os trabalhadores é do empregador, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Aí eu pergunto a vocês, esse empregado, ele alega que trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, e não até 17. Embora ele, na verdade, assinava o controle de frequência às 17. Ou, pior ainda, ele assinava às 20 horas, mas a empresa não dava a ele um recibo, uma cópia, e quando vinha o contra-cheque do mês subsequente, não eram contabilizadas aquelas horas a mais, aquelas horas extraordinárias. Esse trabalhador, ele teria condições na petição inicial de juntar em anexo esse controle de frequência? O que vocês acham? Ele não tem acesso. Vocês acham que o empregador vai fornecer uma prova documental de irregularidades para o seu próprio trabalhador? Não. E aí, se ele entrar com a ação, ele não precisa, segundo o artigo 320 do CPC, juntar os documentos necessários? Inclusive, a prova de uma jornada de trabalho a mais seria uma prova contundente. Mas ele não tem essa prova. Ele não tem condições de ter em sua posse qualquer tipo de prova documental. Exatamente, Renan. Nesse caso, vamos lá, Cristiano, nesse caso, nem precisa, vamos deixar bem claro, nem precisa pedir a inversão do ônus da prova na petição inicial. A própria citação de um processo trabalhista, ela já vem exatamente declarando que a reclamada, no caso aí de empregador, será obrigada ao quê? A juntar em sua resposta os controles de frequências e ainda o quê? Todos os recibos salariais. Ou seja, os controles de frequências e os recibos. Os recibos, na verdade, são o espelho daquela jornada. Se houve jornada extraordinária, jornada suplementar, o recibo de salário automaticamente tem que vir constando o quê? O adicional de horas extras, que inclusive integra a remuneração para efeitos de fundo de garantia, de INSS, de 13º, ou seja, tudo isso aí que deveria ser integralizado naquele contrato de emprego. Então, percebam, já começando aqui nossa aula, já existe essa proteção, e é uma proteção, na verdade, muito, vamos dizer assim, pontual, porque vocês imaginem quantos trabalhadores teriam acesso, por exemplo, a um controle. Ah, Rodrigo, mas agora várias empresas possuem aquele leitor biométrico e aquele leitor ele emite um cupom. É verdade. E o trabalhador pode retirar aquele cupom e guardar. Mas nem todas imprimem. Eu conheço empresas que, inclusive, deixam acabar o papel para que o trabalhador não tenha, diariamente, todos aqueles registros impressos. E, com todo respeito, ninguém vai conseguir me convencer que a tecnologia não é capaz de adulterar qualquer sistema eletrônico. Isso é uma coisa que eu sou muito crítico. Mas, enfim. Já viu isso, Leandro? Olha só o problema. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Foi do ano de 2006. Foi bem interessante essa. Um trabalhador de uma empresa de viação. Esse trabalhador, na verdade, ele trabalhava lá na oficina da empresa, uma empresa famosa aqui da região de ônibus.
não posso contar o nome, senão eu posso ser punido pela falta de ética. E ele era lanterneiro, sendo que o encarregado dele foi dispensado. O que a empresa fez? Utilizou ele como o encarregado, mas não procedeu com a devida alteração do seu contrato, onde o salário era praticamente o dobro. Inclusive, ele já fazia horas extras enquanto lanterneiro. As horas extras enquanto encarregado seriam até superiores, de acordo com a hora base do seu contrato. Bom, e ele me procurou. Eu lembro até hoje, ele falou: Rodrigo, eu preciso entrar com uma ação contra a empresa. Ele havia sido dispensado, me relatou todo o caso. Eu falei: olha, realmente é um caso complexo. Vamos precisar de testemunhas. Naquela época, sequer existia essa facilidade do ponto biométrico, esse controle de frequência pela digital, era tudo realmente manuscrito. E ele me falou o seguinte, eu não vou falar, não posso dizer aqui. Ele: doutor, eu estou tendo um relacionamento com uma menina lá do RH. E ela já tirou cópia de tudo para mim, de todos os controles de frequências. Oi, Sara, melhorou? Estão me ouvindo? Eu ouço bem, professor. Sara, verifica se tiver pelo telefone, se está com o alto-falante desligado. O problema é da Sara, então. Tá vendo? Bom, deixa eu continuar aqui, então, que vocês vão rir da história. E aí, ele falou: Rodrigo, eu tenho condições de pegar lá todos os controles de frequência. Eu falei: olha, não há necessidade, porque a gente vai, na petição inicial, já solicitar o quê? Que a empresa apresente a sua resposta. Aí ele: não, doutor. A questão é o seguinte, nós temos um controle de frequência diário e quando a gente vai receber o pagamento, a gente passa tudo a limpo e exclui as horas extras. Deixa a Sara entrar aqui. Ela vai brigar com a gente. Sara, Gabriel também está entrando. Deixa eu ver. Sara, Gabriel, estamos escutando? Agora melhorou? Perfeito. O que o smartphone não faz, né? Então, a Sara está falando o seguinte. O trabalhador, meu cliente, disse que, na verdade, ele tinha acesso aos controles de frequência para me fornecer. Eu falei: olha, não precisa. Por quê? Nós vamos solicitar isso na petição inicial. E na citação da empresa, eles já serão obrigados a juntar na sua própria resposta. Ele: não, doutor. O problema é que a empresa tem o controle de frequência, mas quando a gente vai receber os nossos salários, naquele fatídico dia 5, eles fazem a gente atualizar o controle de frequência, o livro de ponto, retirando todas as horas extras. Eu falei: bom, isso aí agora é bem interessante. E aí eu falei: mas não vamos usar isso na petição inicial. Ele me levou cópia de quase 3 anos de controle de frequências, um absurdo de documentação. Na época era processo físico ainda, na Justiça do Trabalho, era terrível. Você juntava uma defesa, o servidor do TRT, ele chegava a te olhar com raiva. Às vezes eu juntava lá, eu chegava com, olha, com meio metro de altura de documentação. O cara ficava possesso. Exatamente, Cristiano. Vamos guardar esse canhão no bolso. É a arma secreta do segundo tempo do jogo para você entrar e virar o jogo. Não é isso? Enfim, fiz a petição, aleguei exatamente a jornada que ele havia me mostrado no controle de frequência, o correto. Qual que a empresa juntou na defesa? Aquele controle devidamente o quê? Devidamente corrigido. Bom, chegamos então na audiência. Na audiência de instrução, então, não tinha audiência de mediação, é tudo direto. Frustrada a negociação, o acordo, já iniciou a instrução. Depoimento da parte autora, parte ré. E aí, então, nós começamos ao depoimento. E eu fui requerendo, no caso, em perguntas, ao preposto da empresa, dessa empresa de ônibus aqui da região, quase que eu falei o nome, desculpem,
se existia, de fato, algum livro, algum controle de frequência que não fosse aquele lá no processo. E o preposto da empresa, de maneira sumária, não, excelência, de maneira... Ele falou ao juiz, obviamente, porque o processo de trabalho, você faz a pergunta ao juiz, e o juiz repassa a pergunta à parte ou à testemunha. Não é diretamente, igual acontece no direito penal, por exemplo. Ele, não, excelência, todos os documentos estão aqui e são idôneos. Falei, ótimo. O que eu fiz nesse momento? Aí, Cristiano, cadê a arma secreta? Cadê o canhão? Eu puxei aqueles documentos e questionei a ele. Enfim, se de fato aquele documento que eu apresentava ali no meio da mesa era da empresa. E ele disse que não. Só que por um azar e sorte minha, o mesmo sujeito também assinava aquele livro. Olha que interessante. Para não piorar a situação, o preposto da empresa também tinha assinatura naquele livro, que era um livro real, e as duas testemunhas que a empresa levou também assinavam os livros. Quando o juiz olhou aquilo, ele verificou ao advogado da empresa: doutor, existe algo muito grave aqui em curso. O senhor realmente vai insistir com essa tese de que esse segundo livro não existe? Olha, foi engraçadíssima a audiência. Vocês imaginam o pânico. A empresa, inclusive, dispensou as duas testemunhas, porque eles sabiam que a testemunha estava no livro, e eu havia alertado ao juízo, e naquela época a empresa arrolava a testemunha na própria contestação. E aí eu falei, excelência, inclusive, as testemunhas arroladas pelo réu na sua contestação também assinam. Ele não tem problema, doutor, eles vão entrar aqui e vão fazer a cariação de tudo. Conclusão, eles dispensaram. E aí, então, enquanto dispensaram, houve o quê? A inversão do ônus da prova. Tudo que eu aleguei, eles tinham que provar o contrário. Mas o que o juiz fez? Pelo princípio da busca da verdade real, ele trouxe para si a prova e anexou nos autos. Vocês imaginam o resultado dessa sentença. Foi uma condenação realmente bem interessante. Eu lembro que esse meu cliente nem acreditou. Foi um valor muito bom, mas assim, que mostrou exatamente como que a empresa ela fica refém nesse tipo de situação. Diga, Márcio. Professor, não, assim, eu não milito, quer dizer, eu não tenho muito conhecimento não, de processo de trabalho, direito de trabalho, não. Nessa parte de provas, principalmente, aí eu tenho um... Eu só estava dando esses exemplos aí, mas eu estou com dificuldade de assimilar, né, a situação, porque, por exemplo, a empresa não quer apresentar aquele documento. Eu acredito que deva existir documentos que são obrigatórios as empresas terem, né? E acho que é isso que o juiz pede, né? Que aí você confronta aquela informação com a alegação da parte autora e da parte ré, não é isso? Acredito que seja dessa forma, né? Na verdade, Márcio, eles apresentaram o controle de frequência. Só que eles tinham dois. Eles tinham o controle real e o fake. Eles apresentaram o fake. Eles jamais iriam imaginar que o meu cliente, que estava tendo um relacionamento com alguém do RH, ia ter o acesso a uma cópia do real. Aí já tinha o outro, né? Tá certo. Então, assim, seria difícil a gente comprovar aquilo tudo se não fosse. Se ele não tivesse o documento. Exatamente. Normalmente, assim, em processo de trabalho, acho que a prova testemunhal tem um grande valor também, né? Até mais que o documento. Aí, eu tenho o sobrinho, aí trabalhou na Pegasus, né? Ele era motorista da Pegasus, aí ele entrou com processo de trabalho. Aí, a Pegasus, as testemunhas da Pegasus, são sempre as mesmas testemunhas para tudo quanto é processo. Aí, acho que a juíza virou e falou assim, pô, vocês aqui de novo? Cara, como é que pode isso, cara? Cara de pau do caramba, trazer sempre aquelas testemunhas compradas, sei lá, que funcionário. Tu faz o que lá, afinal de contas, cara? Que tudo sabe de tudo lá dentro da empresa. É uma coisa engraçada, né? Exatamente. Testemunho profissional, Cristiano. O que acontece? Você falou tudo. A prova testemunhal no processo do trabalho, ela tem um peso maior do que o próprio documento. Por exemplo, esse documento em que ele passou a limpo, reduzindo as suas horas extras, ele não irá sobrepor, por exemplo, um depoimento de colegas de trabalho que declarem que, de fato, ele era coagido a refazer o livro de ponto.
Mas é claro que o juiz tem que verificar que a prova testemunhal foi produzida de uma maneira que, vamos dizer assim, uma maneira não tão cirúrgica. Por quê? Que é uma coisa que acontece muito. Isso porque eu faço muito mais empresas, eu faço muito mais réu. O autor entra com uma ação dizendo que chegava às 7 da manhã na empresa e saía 10 da noite. Aí ele traz uma testemunha. E a testemunha trabalhou com ele. Só que a empresa, ela tem várias filiais. E essa pessoa que ele traz como testemunha trabalha numa filial. Aí o cara chega na audiência e diz que presenciava o colega todos os dias chegar às 7 horas e sair 22. Aí você pergunta a ele, o depoente, ele trabalha em qual filial da empresa? Ah, ele trabalha na de Santa Cruz. Ora, mas o reclamante, ele presta serviços em Campo Grande. Como que o senhor, como testemunha, consegue visualizar, que é testemunha de fato, não é de direito, como que você consegue visualizar e narrar que presenciava ele chegar todos os dias naquele horário? Ou então trabalha em escala diferente? E aí vem a chamada acariação de testemunhas, pode inclusive o juiz de trabalho oficiar a Delegacia de Polícia Federal para a instauração do inquérito de apuração de indícios e autoria e materialidade do crime de falso testemunho. Ou seja, assim, Leandro, é impressionante. A mesma coisa o preposto. Sendo que a testemunha, ela tem que trazer informações. Mas se ela não souber, ela pode falar não sei. Não há o menor problema. Agora, o preposto, ele tem a obrigação de conhecer os fatos. E se ele falar não sei, configura o quê? A confissão. Então, esses prepostos aí profissionais, muitas das vezes, a gente brinca aí no jargão popular, quando tinha audiências presenciais, né? Ele chega de paraquedas na audiência, ele não sabe de nada. Ele chega na audiência, está ali perdido igual cego em tiroteio, e muitos advogados evitam de realizar uma instrução processual quando tão somente falam, vou me reportar minha petição. Aí a empresa vai e me reporta a defesa. Não, eu quero depoimento pessoal do preposto. Aí você faz a Professor? pergunta. Oi? Pois não. Oi, boa noite. Oi. Tirar uma dúvida com o senhor. O senhor falou desse caso aí do rapaz que tinha testemunho, namorava com uma menina da administração. A empresa pode ganhar um caso porque ele tem um relacionamento, tem alguma lei que pode garantir a empresa porque ele tinha relacionamento com uma funcionária e é proibido? Porque tem empresas que é proibido você ter relacionamento com um funcionário ali dentro. Sim. Mas, na verdade, Bruna, ninguém sabia. E, obviamente, houve ali um tráfico de influência, mas ninguém entendeu nada, porque era uma coisa muito sigilosa. E, realmente, algumas empresas têm esse hábito de estabelecer em seus regulamentos internos a proibição de colegas de trabalho se relacionarem intimamente. Mas isso não quer dizer que configure uma justa causa, por exemplo. Isso não tem o menor sentido. É apenas uma orientação. A empresa jamais poderá aplicar uma falta grave em quaisquer desses empregados que eventualmente tiveram um relacionamento. Isso aí está... Agora, ela pode sim, entendendo que é uma condição que possa atrapalhar a empresa, ela dispensa um deles, ou os dois, mas dispensa sem justa causa. Não pode alegar falta grave daqueles que estão se relacionando. Geralmente as empresas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, professor, e nesse caso aí ela transferia um ou outro. Desculpa, Robson, deu uma travadinha. Do endereço ela morava, havia uma transferência. A política da empresa ela tinha um texto. Robson, desculpa, é que travou um pouco o seu áudio. Repete, por favor. Sim. Pegando o gancho da fala da Bruna, na empresa que eu trabalhei, a política da empresa ela transferia um ou outro, entendeu? Dependendo do endereço onde eles moravam. Aí eles faziam essa transferência. Essa era a política da empresa. Eles não admitiam relacionamento, né, de funcionários e faziam, então, eles não puniam com demissão, não. Nem justa causa, nem advertência. Eles faziam a transferência. Mandava para uma outra filial. A gente fala assim da questão do relacionamento, mas isso pode estender também, por exemplo, mãe e filho, pai e filho, irmãos.
Porque automaticamente você imagina um ambiente de trabalho onde uma pessoa comete uma falha, o empregador acaba percebendo a falha, vai chamar uma certa atenção, o que é natural. O empregador tem o poder diretivo, fiscalizador e punitivo. E aí você imagina quando tem um parente lá dentro. Será que esse parente automaticamente não vai tentar, de alguma forma, obstruir o que aconteceu? É claro, é natural. Um amigo muito próximo, um parente, imagina filho. Como que uma mãe, percebendo que o filho cometeu, de repente, um ato lá ilícito na empresa, ela vai a favor do empregador? Ela vai escolher. É natural. É questão de sentimento. Por isso, eu não acho errado. O que eu acho errado é você aplicar a justa causa. Isso não tem o menor sentido. Agora, você mudar de ambiente, realmente, sim, Ana, com certeza. Se for comprovado que aquela mãe, de alguma forma, ela obstruiu uma investigação interna da empresa ou impediu que aquele ato praticado pelo seu filho viesse à tona, aí é justa causa. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é o que eu estou falando, é mãe. Imagine nós aqui, um filho nosso, um irmão, uma mãe ou um pai. Será que nós não teremos a mesma atitude? É complicado. Por isso que é bom evitar. Isso, de certa forma... Isso, Márcio. O crime é Justiça Federal. Por isso que o inquérito vai lá para a Delegacia de Polícia Federal. Agora, não sei se o Márcio já presenciou a cariação de testemunhas. É muito engraçado. Eu lembro uma vez que, inclusive, o meu cliente levou uma testemunha que mentiu descaradamente. E eu comecei a ficar chateado na audiência. Falei, perdi o processo, já era. E aí, por exemplo, a testemunha que meu cliente levou falava uma jornada além do que eu coloquei na petição inicial. Olha que loucura. E, nitidamente, ele estava em conluio com o meu cliente para falar mais, com uma riqueza de detalhes absoluta. O juiz percebeu, o juiz chamou a testemunha da empresa, que foi tudo o contrário, colocou os dois na sala de audiência. Eu lembro até hoje do que o juiz falou. Ele disse o seguinte: olha, vocês estão aqui para uma cariação de testemunhos. Um dos dois está mentindo. Vamos evitar que eu oficie a Delegacia de Polícia Federal mais próxima para a instalação desse inquérito. Será que um de vocês não quer voltar atrás do depoimento? O momento é esse. Ele ainda brincou e falou o seguinte: será que você não sonhou, não foi um pesadelo, que não era bem aquilo? E olha, os dois mantiveram. E eu percebi que nitidamente a testemunha que o meu cliente levou estava mentindo. Era uma coisa absurda, que eu não converso com testemunha antes da audiência. Eu sempre tive esse cuidado. Eu peço a testemunha do fato e falo para o meu cliente: você leva a testemunha, eu vou falar com ela dentro da sala de audiência. Porque se ela começar a mentir e perceber, e ela olhar para mim como se eu tivesse orientado ela, eu respondo punição disciplinar no exercício da minha função. Eu não quero. E aí os dois mantiveram, sustentaram lá os seus depoimentos e foram responder inquérito. Aí acabou a audiência, encerrou a instrução e designou uma data para leitura de sentença. Aí vem o meu cliente e a testemunha: pô, doutor, vamos agora, quando chegar a intimação da delegacia, o senhor vai comigo, né? Eu falei: eu? Não tem nada com isso, não. Primeiro, que eu não sou seu advogado. Você é testemunha. E segundo, ainda que fosse o meu cliente, o meu contrato me limita à atuação processual do trabalho. Isso é crime. Existe aí um suposto crime. Você agora procura ou um advogado de especialista criminal ou vai na Defensoria Pública. O cara foi chateado comigo. Eles acham que você é advogado, o contrato é de tudo. Aí é muito comum. Você está fazendo ação trabalhista do cara, aí o cara à noite aí atropela alguém na rua. Ah, vou ligar para o meu advogado. Não, eu não sou teu advogado, não. Eu estou seu advogado naquele processo específico. A minha procuração é poder específico para tal. Óbvio, a gente ajuda, a gente indica um colega, eu não atuo na área criminal, óbvio que eu dou uma atenção, mas, você precisa ter que vir aqui, você é meu advogado. Não, não vou. Não vou. Vai lá pagar mais o din-din, professor. Não, mas eu nem faço, Márcio, sabe? E ainda que eu fizesse, se você fosse lá, você não receberia. Porque é muito comum. Isso é quando a gente tiver aula, talvez no próximo semestre, de prática jurídica, na parte civil. Você não tem agora de prática de trabalho, não, né?
Talvez vocês tenham em prática de trabalho na próxima. Eu acho que apareceu alguma coisa agora, uma nova matéria aí que eu ainda não vi, mas Não, acredito não. que seja alguma coisa nesse sentido. Não. Vocês vão ter o núcleo de prática jurídica. Isso. É diferente. Não. No próximo semestre, vocês vão ter, na verdade, laboratório de prática jurídica. Trabalhista, depois civil e penal. O trabalhista civil, eu sou professor da área aqui. Algumas turmas eu faço, tem os professores. Então, é coisa que a gente fala logo. O contrato tem que ser específico, vinculado, para você não ficar refém de um cliente que acha. E aquilo, o cara anda com o teu cartão na rua e diz: meu advogado vai te processar. Você vira uma arma para ele. Ele tira do bolso um cartão, você vai se ver com o meu advogado. Você acaba sendo, de repente, perseguido sem saber. Pô, vai ficar dando carteirada de quê, né? Advogado. O que o advogado pode fazer? Nada. Enfim, mas só queria mencionar essas historinhas aí de audiência, porque são interessantes. Tenho certeza que vocês vão lembrar para sempre essas duas historinhas, tanto da cariação testemunha, quanto desse autor da ação trabalhista, que tinha o controle de frequência que a suposta namorada dele conseguiu. E pior que depois ele desmanchou com a menina. E ela ficou chateada com ele. Depois eu virei até amigo dele. Um cliente muito bacana. E até chegou... Professor, Oi, Esther. boa noite. Essa questão da testemunha, do senhor não conversar com a testemunha, até Sim. do senhor procurar saber pela testemunha o que de fato houve, sem induzir nem nada, isso acaba pegando para cima do senhor? Não tem problema nenhum. Você pode, se for o caso, fazer perguntas à testemunha, mas perguntas bem objetivas. Por exemplo, isso aí, Ana, ganhou dinheiro de pessoa mulher. Por exemplo, você vai entrevistar a testemunha. Você não vai falar assim: olha, você vai falar isso. Não. Olha, o autor, ele alega que trabalhou 10 horas por dia. Você viu ele trabalhar às 10 horas? Ah, eu via. Onde você trabalha? Ah, eu trabalho na mesma empresa. Qual é o teu horário? É o mesmo dele? Beleza. Você chegava junto com ele? Chegava. Saía junto com ele? Não, às vezes eu saía mais cedo. Bom, se você saía mais cedo, como que você sabia a hora que ele saía depois de você? Então, se você quiser ter esse contato, algumas vezes eu faço, mas você tem que ser bem incisivo, como se fosse o próprio magistrado na audiência inquirindo testemunha, deixando ela sem nenhum conforto. Por quê? Se ela souber mais que o autor, você dispensa ela. Há um conluio ali. Mas o importante sempre, Esther, é você não mencionar o que ele tem que falar. A testemunha é de fato. Claro que o seu cliente vai mostrar sua petição para a testemunha, natural. O que não pode ter na hora da audiência é aquela demonstração de uma proximidade muito grande da testemunha para com o advogado. Isso é um tiro no pé. O juiz percebendo isso, já era. Não tem jeito. Você praticamente desperdiçou toda uma instrução processual e aquela testemunha vai ser vista como uma prova, na verdade, produzida com má fé. E aí vem o livre convencimento do magistrado. Está falando de um ser humano. Se ele percebe na audiência que você, de fato, está tentando enganá-lo, qual é o resultado da sentença? O juiz já julgou ali o processo. Ele vai terminar o procedimento, mas a sentença já está na cabeça dele desde o momento que ele percebeu mentiras descaradas das testemunhas. Esse é o grande problema. Você não pode levar ao juízo, no caso, a pessoa do juiz que estiver ali conduzindo a audiência, qualquer possibilidade de demonstração que você tem ali um conluio, uma armação, uma simulação em uma lide. Esse é o grande problema. Os advogados que assim fazem. Eu lembro, eu só sei de história trabalhista. É que as audiências trabalhistas eram muito engraçadas. Eu me recordo uma vez, lá no TRT, lá na Gomes Freire, que é o prédio anexo, aqui no Rio são 82 varas de trabalho. São 70 na Rua do Lavradio e mais 12 na Avenida Gomes Freire, que é logo atrás, acaba sendo um anexo. Eu lembro uma vez que uma empresa aqui de Campo Grande foi comigo, fui com o dono da empresa para essa audiência, e ele levou 2 testemunhas, da mesma forma que eu sempre faço. Leva a testemunha de fato e a gente, lá durante a audiência, eu vou inquirir ela. Ela conhece os fatos? Conhece. Ótimo. A gente aguardando a nossa audiência, e eu sempre tive o hábito de chegar pelo menos 1 hora antes das audiências. Por quê? Porque eu chegando antes, eu vou lá, assisto. Eu quero saber qual é o humor do juiz. Eu quero saber se trocou o juiz daquela vara,
Se aquele juiz, de repente, é mais pró-empregado, é pró-empregador. Isso é uma questão até psicológica. Se você percebe que o juiz é pró-empresa, eu ali, em contestação, até a minha forma de expressão dentro da audiência vai ser mais contundente. Se eu percebo, estratégia, Ross, se eu percebo que o juiz é muito favorável ao trabalhador, eu tenho que ser mais ponderado, eu tenho que ser mais estratégico e mais, vamos dizer assim, mais mansinho. Bom, e aí, enquanto a gente esperava, ao nosso lado, havia um advogado com uma empresa também, um cliente empresa, e, na verdade, o advogado orientando duas testemunhas do que elas tinham que falar. Assim, descaradamente no corredor. Ó, você vai falar isso, vai falar que ele entrava a tal hora, vai falar que não tinha hora de almoço, que ele mandava você assim, uma coisa absurda. O meu cliente, olhando aquilo, virou para mim e falou assim: poxa, doutor Rodrigo, eu não queria te falar isso não, gosto muito de você, mas fiquei com inveja desse advogado. O cara está ali dando sangue para aquele processo, para a defesa. Eu falei, olha, o nome dele é Marcos. Seu Marcos, o senhor me desculpa, eu não atuo dessa forma. Aquilo ali não é advocacia. Aquilo ali é uma armação. Não, mas poxa, olha o empenho do cara. Enfim, por coincidência, era uma audiência antes da nossa. E eles foram chamados. E eu falei, João Marcos, vamos fazer o seguinte, entra comigo, a audiência é pública, né? Exceto nos casos de segredo de justiça. Vamos assistir essa audiência para ver como é que vai ser a instrução processual, o depoimento das testemunhas? Vamos sim. Entramos na sala, ficamos sentadinhos lá e começou a audiência. E, dito e feito, as testemunhas da empresa falando assim com uma voracidade, riqueza de detalhes, e o juiz interrompeu. A segunda testemunha falou assim, olha só, nesse nível, vocês estão achando que eu sou palhaço? A primeira testemunha já falou mais do que a petição inicial. Você, segunda, está respondendo pergunta que eu nem perguntei. O que aconteceu nesse momento? A testemunha, a primeira que depois fica lá dentro da audiência, fica esperando. A segunda, que estava em depoimento, quando o juiz falou dessa forma, o que ela fez? Olhou para o advogado da empresa. E sabe o que ela falou? Não, excelência, é o doutor que mandou falar isso. Olha, o que o juiz fez? Encerrou a audiência, adiou para sentença e ali mesmo já oficiou a OAB para apuração de conduta incompatível. Olha que loucura. E eu adorando, né? E o meu cliente me olhou e falou, Rodrigo, desculpa, eu não sabia que era assim. Eu falei, está vendo? Não adianta, o juiz está aqui o dia inteiro tentando ser enganado. O cara começa a audiência às 8 horas da manhã. Muitas vezes ele acaba 2 da tarde. Faz às vezes 20 audiências por dia. Você acha que aquele juiz não sabe exatamente quem está mentindo? O cara fica o dia inteiro ali. O cara já tem uma experiência de justiça absurda. E olha aí, talvez até a defesa da empresa fosse uma defesa consistente, mas com os testemunhos que foram apresentados e uma prova inequívoca de conluio, olha a condenação que pode vir aí. E aí esse cliente, então, eu lembro até hoje, ele ficou muito sem graça. Ele falou, poxa, Rodrigo, muito obrigado. Eu não sabia que isso poderia causar um dano à minha empresa. Aí ele disse que passou a ver a advocacia de outra forma. Ou seja, só você vivendo e aprendendo. E tendo cuidado. Porque o cliente hoje, você é o advogado dele. Amanhã você não serve mais, ele contrata outro. Agora, o seu nome enquanto profissional, se você toma esse tipo de atitude, você fica manchado nos corredores dos tribunais, na boca dos próprios advogados, e você fica queimado. E aquele juiz sabe exatamente quem é o advogado. Ele pode julgar improcedente a ação que eu distribuir, mas ele jamais vai me olhar e falar, poxa, aquele advogado ali é um pilantra, ele inventa provas, ele age com má fé, ele orienta testemunhas, ele induz preposto a falar coisa errada. Esse é o grande problema da advocacia. Você não pode falar o que o seu cliente quer escutar. Isso é prova. Olha só, o ônus da prova não era dele? E aí, ele provou? Não. O que aconteceu? Presunção de veracidade de tudo aquilo que o autor alegou. E o juiz, então, aplicou o quê?
a pena de confissão. Por quê? Por estratégia equivocada da ré. É uma pena a pandemia. Não sei se eu falei com vocês. Em todos os anos anteriores, eu sempre, não obrigava, mas eu sempre sugeria às turmas de processo de trabalho que os TEDs para a segunda avaliação fossem assistir audiências. E os alunos iam assistir a audiência, levavam aquele papelzinho, faziam um resumozinho, coisa básica, o juiz assinava e já valia como TED. E eu me recordo que como os alunos adoravam. E depois eu sempre marcava uma aula só para comentar sobre o que os alunos viram nas audiências. E era, assim, uma experiência muito rica. O quanto é importante você estar naquele momento ali. É um momento de decisão, é um momento de superação, um momento de convencimento, de argumentação, sustentação. Enfim, é um momento ímpar. Eu adorava. E a audiência trabalhista sempre foi muito dinâmica. Não tem essa coisa de prazo para prova. Não, acontecia tudo num dia só. Uma coisa tensa, bacana. Eu adorava. E sempre com confusão, né? Eu sempre tive esses, vamos dizer assim, essas atrações por audiências confusas. Bom, continuando aqui, senão a gente não sai desse tema, até porque nós vamos ter mais à frente o tema audiência, tá? E eu vou trazer muitos exemplos piores do que esses aí para vocês se divertirem. Quando você fala dessa questão de ônus da prova, vemos aí, quando é fato constitutivo, o autor é obrigado. Dano moral. O dano moral inverte o ônus da prova? A empresa é obrigada a provar o contrário? Não. A empresa é obrigada a provar o contrário no caso de algo já constituído. E mais, muitas das vezes, o reclamado ele usa duas formas de defesa. Nós vamos ver isso daqui a algumas semanas em contestação trabalhista. Nós temos a defesa direta e a defesa indireta no processo de trabalho. Defesa direta é aquela que você nega o fato. O autor alega, por exemplo, que trabalhou sem carteira assinada. O que você faz? Não. Nunca vi esse trabalhador na minha empresa. Não tem carteira assinada, não tem nada constituído, onde a prova é dele. Agora, você faz o seguinte. Não, ele trabalhou sim, só que ele trabalhou recebendo por RPA. O que é RPA? É o recibo de pagamento de autônomo. Ele não tinha vínculo empregatício. Ou então ele era um diarista. Vinha só uma ou duas vezes na semana. Percebam, quando eu nego que ele trabalhou, o ônus da prova é de quem? Do autor. Quando eu falo, trabalhou sim, mas não trabalhou com vínculo empregatício, eu estou trazendo para mim o quê? O ônus da prova. Então, a gente vai ver isso mais à frente também em contestação indireta, onde você reconhece o fato, mas nega a repercussão jurídica. Na contestação direta, você nega o fato. O ônus da prova continua ao autor. Na contestação indireta, o ônus da prova é seu, réu do processo. Isso que às vezes é mais fácil negar do que, teoricamente, você declarar realmente que de fato aconteceu, mas traz algum motivo impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, que é o inciso 2 do artigo 373 do CPC. Vamos ler aqui. Olha, o ônus da prova incumbe, inciso 2, artigo 373 CPC, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse caso que você alega que realmente prestou serviços, mas de natureza eventual, isso é o quê? É o ônus da prova do réu, porque a sua defesa reconheceu o fato. Se você falar que nunca trabalhou, aí o ônus da prova é do autor. Isso aí é Professor, Oi. por que o senhor está usando o artigo 373 do CPC se o 818 basicamente é a mesma coisa? Olha, Márcio, eu vou te ser sincero. A CLT, ela acaba sendo uma colcha de retalhos horrível. Por quê? A gente precisa de um código de processo do trabalho. Não temos. E aí, quando você tem lá o mesmo artigo, aliás, artigos diferentes falam a mesma coisa, tanto faz para você mencionar. Fica à vontade. A gente pode aqui tanto falar do 818, da CLT, quanto do 373. É porque só muda, né? Que é o reclamante
não é isso? O Para o 818 réu. fala do reclamante, Para o não, autor, e isso para aí. o réu reclamado, mas o restante, basicamente, é a mesma. Então, mas é basicamente após o quê? Deixa eu pegar a CLT aqui. Inclusive, até a inversão da prova tem aqui também, né? No parágrafo 1º. Sim, sim, a mesma coisa. E Né? você perceba, está lá embaixo. Incluído pela Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista. Pode O meu reparar. não tem, não. O meu está sem esses aqui, tá vendo? O que acontece? A reforma trabalhista, muitos interpretaram que foi uma reforma do direito material do trabalho. Não foi. Eu me recordo da época, era o então presidente Michel Temer, onde veio o advento da reforma trabalhista e muitos preocupados. Vai acabar 13º, fé, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Só que por baixo dos panos, eles trouxeram várias questões, por exemplo, processuais, e nada foi dito. Então, eu confesso a você que eu sou um eterno... Eu tenho, na verdade, eu tenho inveja do Código de Processo Civil como advogado trabalhista. Porque nós precisávamos mesmo de uma alteração, aliás, de 2 legislações novas. Um Código de Direito do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho. Mas parece que o Congresso não está muito afim de idealizar esse tipo de projeto de lei, o que é uma pena. A gente fica lá, cá, então confesso a você, Eles têm coisa Márcio, mais essa importante aí para fazer, professor. Pô, é verdade. eles faz coisa muito mais importante. Os É projetos de lei verdade. tem uma repercussão na sociedade impressionante, as coisas que eles votam lá. Sim, Aqui, sim, com certeza. não é o Congresso Nacional, mas aqui na Câmara de Vereadores aqui do Estado do Rio de Janeiro. Estão votando aí, mudando o nome do Maracanã. Pô. Não, nem fala. Isso aí, desculpa, mas nada contra a figura desportiva. Não, claro. Mas eu, particularmente, não vejo o menor sentido. E é Uma legal, vez né, que... professor? É legal, Exatamente, né? já existe uma memória posta. Tem uma lei federal que veda esse Não é? tipo de Olha, se você tivesse um projeto para mudar para Romário, Zico, seria até discutível, que são profissionais do desporto que tiveram uma história nessa casa do futebol mundial. Agora, com todo respeito, o seu Edson Arantes do Nascimento não teve história no Rio. Não teve. Não teve e também não goza de nenhum prestígio com a população carioca para tal. É mais além. Enquanto o Mário Filho é uma referência do jornalismo aqui na história do Rio de Janeiro. A história nacional, na verdade. Fica muito triste. professor, Muito triste. Eu me pego pelos argumentos de que tem uma lei federal que veda esse tipo de homenagem à pessoa viva. Né? Uma lei federal de 87, se eu não me engano. Sim. E também, além disso, são 2 argumentos. Um é que existe essa lei federal. E qual é o outro argumento, gente? Agora me esqueci. Mas vou lembrar e vou falar daqui a pouco. O próprio Robson mencionou o Garrincha. Deu a lembrança. Sim. O outro argumento é o seguinte: você não homenageia uma pessoa deshomenageando outra. Né? Como você falou, o Mário Filho aqui brigou pra caramba pela construção do Maracanã e você tira o nome dele para botar outra. Pô, é uma falta de respeito. Sentido. É uma falta de respeito. Exatamente. Professor, mas enfim. Oi, pois não. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor aí? Claro. Eu acho que não é relacionado ao processo do trabalho, não, mas eu não sei se foi fake news. Eu vi no WhatsApp aí e me tornou uma dúvida. O que acontece? Tinha um cidadão falando que uma empresa que mandou não sei quantos funcionários embora. E por uma decisão, eu não queria falar, eu não sabia se isso é verdade. Uma decisão judicial mandou contratar todo mundo de volta. Pode fazer isso, professor, tendo que na Constituição fala que tem a iniciativa privada e é uma propriedade. Artigo 1º da Constituição, a livre iniciativa. A livre iniciativa, e sendo uma propriedade privada, tendo que foi suspensas as atividades, o patrão em si, no caso, ele pode mandar embora? Tem alguma coisa na CLT que
fale de mandar um exemplo. Se fosse a metade dos funcionários, tem alguma coisa assim na CLT que não pode mandar mais da metade, alguma coisa assim? É baseado, se for verdade, isso daí nessa decisão de recontratar e pagar todo mundo salário? Tem alguma coisa assim específica? Porque tudo que o senhor falou aí, tudo é o contrato de trabalho que a pessoa faz, né? Tipo, de plano de saúde, de passagem, né? Que aí você assina quando você é contratado. Mas se não tiver nada disso, pode ter uma decisão judicial mandando o patrão pagar tudo isso e não mandar embora? Tendo que a CLT autoriza e acabou aquela situação de estabilidade, né, que tinha depois de 10 anos. Ele pode fazer isso? Bom, vamos lá. A pergunta sua é excelente. O que aconteceu? Essa famosa churrascaria aqui do Rio de Janeiro, o primeiro ato que ela fez durante a pandemia, salvo me engano, foi em julho do ano passado, foi tentar aplicar o fato do príncipe perante os governos estaduais e municipais. O que é o fato do príncipe? O fato do príncipe se dá na medida que um fato ocasionado por terceiros, no caso esse terceiro, uma gestão pública, ele impede que a sua empresa continue desempenhando a atividade. E aí você não conseguindo desempenhar essa atividade, você acaba sendo obrigado a dispensar os funcionários e automaticamente você vai requerer que esse poder público pague pelas indenizações. Esse foi o primeiro argumento lá em julho de 2020, que foi um argumento completamente vazio, porque a pandemia não foi um ato do poder público, foi um motivo de força maior. Ponto. É diferente, você tem uma empresa numa estrada e o Estado quer alargar essa estrada, desapropria parte daquele patrimônio e acaba impedindo o seu estabelecimento comercial de continuar funcionando. Você não tem outra alternativa que senão dispensar os funcionários e você vai requerer que o Estado pague pelas decisões. Isso seria o fato do príncipe. Pandemia, não. E ali começou a disputa jurídica. Obviamente, o TRT aqui do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho, não considerou essa tese e, obviamente, não tinha como considerar, mas aí a empresa, o que ela fez? Ela, de fato, dispensou por conta própria. E vem uma decisão agora do tribunal completamente estapafúrdia, dizendo que a empresa tem que reintegrar, onde não há nenhuma forma de estabilidade daqueles funcionários. Ou seja, tanto aquele argumento do ano passado, do fato do príncipe, quanto esse argumento de que a empresa não pode dispensar, são dois absurdos. O empregador, ele é o quê? É pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ele assume o risco do empreendimento. Faça chuva ou faça sol, ele tem que cumprir suas obrigações contratuais trabalhistas. Da mesma forma que ele pode dispensar seus empregados e, de acordo com a forma da dispensa, ele quitando as verbas, nada pode se opor. Então, na verdade, o que está acontecendo, inclusive esse juiz, aliás, um juiz de trabalho fez uma publicação num site chamado Migalhas, questionando essa decisão do TRT. E esse juiz, inclusive, está sendo hoje, ele foi, esqueci o termo correto, mas ele vai responder internamente no tribunal por estar expondo a sua opinião, o que fere o Código de Ética da Magistratura do Trabalho, até concordo. Esse juiz expôs em uma mídia social o seu descontentamento e a falta de técnica dessa decisão, mas ele está respondendo hoje uma sindicância interna, um procedimento interno, por conta dessa conduta antiética. Mas realmente é um caso assim absurdo, não tem o menor sentido, não tem nada na CLT, nem na Constituição Federal que garanta a estabilidade e o retorno desses funcionários. Professor. Oi, Márcio. Obrigado, professor. Eu não acompanhei esse caso aí que o Fabiano trouxe, não sei se aplica, mas será que não foi o caso? Provavelmente, pelo que o professor está falando, não foi o caso dele ter aderido à redução de salário, à redução de jornada de trabalho prevista no AMP
que o Bolsonaro editou? Porque eu estou olhando aqui na internet e parece que você, após, se você reduzir o horário, você reduzir a jornada, né, de trabalho, reduzir os valores, aí a empresa, em contrapartida, ela tem que garantir durante... Será que não foi esse caso, não? Acho que não, né? Pelo que o senhor falou aí. Não foi, não. O benefício emergencial, Márcio, se você ficou... O limite foram 8 meses. Se você utilizou por 8 meses até 31 de dezembro de 2020, quando terminado o benefício emergencial, você tem a obrigação de estabilidade aos seus funcionários que foram incluídos na MP 936, atual Lei 14.020. Nesse caso, não. Nesse caso, a churrascaria, né, famosa por sinal, ela realmente não utilizou o benefício e ela viu que a sua arrecadação, a sua atividade realmente caiu drasticamente na pandemia. E é uma churrascaria de renome, não só aqui no Brasil, já teve até fora do país. E foi uma decisão, assim, absurda. Eu confesso que criou uma insegurança jurídica que você acaba criando precedentes perigosos. Imagine qualquer empresa que dispensar funcionários, vem o Poder Judiciário Trabalhista, daqui a pouco uma liminar, suspendendo a dispensa e determinando o retorno imediato, com aqueles meses de salários que o trabalhador ficou fora, sendo pago com indenização. Isso é uma loucura. Deve ter recurso, né, professor? Deve ter recurso, sim, né? O trânsito julgado já. Não, ainda não. Não, mas é lamentável. Tem um artigo aqui que fala sobre a estabilidade. É o do Migalha, né? Aqui, ó. É isso mesmo. Garantia provisória no emprego, o empregado que recebeu o benefício. Isso aí. Da Lei 14.020, isso aí. Exatamente. E só para responder o Fabiano, ele citou também o empregado decenal. Vocês devem ter estudado isso em direito do trabalho, a parte de estabilidade. O empregado decenal, ele tinha previsão, na verdade, era o antigo seletista. Hoje você fala empregado seletista, é errado. Hoje os empregados são regidos pelo Fundo de Garantia, pela Lei 8.036 de 90. O empregado seletista, ele existia antes da Constituição Federal de 88, onde havia a opção entre você ter seu contrato regido pela Lei do Fundo de Garantia ou pela CLT. E pela CLT você não tinha depósito fundiário de 8% ao mês, que é o FGTS, mas você tinha, a cada ano de trabalho, caso você fosse dispensado, uma remuneração, sendo que após 10 anos você se tornava estável, só podendo ser dispensado após 10 anos por justa causa cometida. Ou seja, a Constituição Federal de 88, ela veio o quê? Acabar com a estabilidade do trabalhador no setor privado. E o Fundo de Garantia não foi um ganho para o trabalhador, pelo contrário. O fundo, exatamente, Márcio. O Fundo de Garantia, ele foi, na verdade, a retirada da estabilidade decenal em troca de um depósito fundiário. Vou fazer rapidamente uma matemática. Você tinha, no decenal, a cada ano de trabalho, ele tinha uma remuneração a título de rescisão. Se ele ficou 5 anos e fosse dispensado, não era ainda decenal estável. Ele recebia 5 remunerações. O Fundo de Garantia, 8% ao mês. 8% ao mês vezes 12 meses do ano dá 96%. Aí você perdeu 4%. Já uma perda. E, além de tudo, existe a perda da estabilidade. Além de tudo, professor, o Fundo de Garantia, ele é remunerado pela TR. Deus me livre. Zerinho. Verdade. Então, assim, eu me perdoe aqui, mas a minha interpretação do Fundo de Garantia é que foi uma facada no trabalhador. Não foi um benefício, como muitos dizem. Mas... O governo não joga para perder, professor. Claro. Às vezes ele faz besteira, né? Que aí ele entra na justiça, isso aí tem que pagar tudo. O outro governo tem que pagar lá no... Igual os expurgos inflacionários, o plano Collor, sim. Mas faz muita bem, professor. Depois que eu passei a estudar o direito do trabalho, a gente vê que tem, igual o Márcio falou, o governo não joga para perder. Ele faz muita política assim de beneficiar o povo, mas no final das contas, ele sempre tira vantagem, igual o Márcio falou e o Wilson falou aí do FGTS. Dizem também que antigamente a pessoa recebia por semana, né? Aí tem semanas que são 5 semanas, né? Aí inventaram, tipo assim, contaram
que tinha 4 semanas a mais, aí inventaram o 13º para falar, não, eu sou bom para o povo, vou dar 13º, então vou dar isso. Aí, tipo assim, muita coisa que quando a gente começa a estudar e ver a história, pensa que a gente foi assim enganado, né? Pensando que foi uma coisa, mas realmente já era o direito da pessoa, né? Meus amigos, se a gente soubesse, de fato, o que ocorre nos bastidores, vamos dizer assim, na produção de salsicha e legislação, a gente não engolia. Pode ter certeza disso. Não engoliríamos mesmo. E, de fato, vocês falaram tudo. O governo sempre traz, em contrapartida, ele joga um benefício, mas, ao mesmo tempo, ele quer que esse benefício seja lá algo que torne obscura uma outra alteração que vai passar, como foi a reforma trabalhista. Passou a questão processual, vamos ver isso mais à frente, a questão de honorário sucumbencial proporcional. Eles conseguiram, no processo de trabalho, conseguiram colocar tabela de dano moral. É impressionante. Conseguiram colocar tabela na CLT de valor de dano moral, algo que é subjetivo. Então, perceba, é uma coisa sensacional. Não dá para ser levado a sério. Esse é o nosso grande problema aí do Brasil. Como o Márcio falou, tem coisas mais importantes. Mara, fenomenal. Bom, continuando aqui então. Vamos falar sobre a organização da justiça do trabalho. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a nossa próxima aula vai falar bastante sobre esse tema. Mas vamos lá. A gente tem a justiça do trabalho como uma justiça criada com qual finalidade? A justiça para você ter o quê? Esse encontro entre trabalhador e empregador no sentido de resolver eventuais conflitos. Bom, vocês devem ter visto aí, acredito, isso lá na disciplina de trabalho. Estou até com o site do TST aqui aberto, que fala sobre exatamente a história, é bacana. Vocês já ouviram falar que muitas pessoas têm o costume de dizer o seguinte: eu vou numa audiência lá no Ministério do Trabalho. Já viram esse termo? Por que se usa esse termo? A Justiça do Trabalho, na verdade, ela foi definida após 1923 com o Conselho Nacional do Trabalho. E quando ela foi, na verdade, trazida para uma justiça específica, ela fazia parte do Ministério do Trabalho. Só com a Constituição de 1946 é que houve a atribuição jurisdicional dessa justiça trabalhista. Então, até 46, ela pertencia ao Poder Executivo. E após 46, ela se tornou parte do Poder Judiciário. E eu vou mais além. Vocês já ouviram falar dos juízes classistas? Juízes classistas. Enfim, o que eram os juízes classistas? Era uma coisa horrorosa. Antes da emenda constitucional número 24 de 99, nós tínhamos as chamadas juntas de conciliação e julgamento, que eram localizadas lá na rua Santa Luzia, lá no centro do Rio, próximo ali à Santa Casa da Misericórdia, o Hospital da Irmandade. As juntas de conciliação e julgamento eram formadas por um juiz togado, que é um juiz formado em direito, através de concurso específico, e 2 chamados juízes classistas, também conhecidos como vogais. Mas, de fato, eles sequer, muitas vezes, eram o quê? Eles eram formados em direito. Por quê? Eles eram indicados pelos sindicatos. Então, toda audiência tinha o juiz togado, de direito, e um juiz indicado pelo o juiz classista, indicado pelo sindicato da classe de trabalhadores, e um juiz classista indicado pela classe de empregadores. Mas imaginem como é que eram as audiências. Era uma coisa assustadora. Os juízes classistas que tinham, vamos dizer assim, estavam ali em vantagem, eles mandavam no juiz de direito. E o resultado da audiência era exatamente o que os classistas queriam. A audiência parecia mais uma assembleia de sindicato, uma bagunça, exatamente, Leandro.
Era uma coisa muito atécnica, dava arrepio. E eu me recordo por quê? Eu estou falando aí da década de 90, eu nem estava na faculdade ainda, mas meu pai, como, além de advogado civilista, também tinha empresas, eventualmente eu ia com o advogado da empresa nas ações trabalhistas contra a empresa do meu pai, que eu gostava de assistir. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, como que eu vou gostar desse direito do trabalho? Como que eu vou... Eu já sempre soube que eu queria ser advogado, isso é fato. Eu fiz 3 testes vocacionais na época, no meu antigo segundo grau, e os 3 atestaram exatamente esse raio de advocacia. Entende? É uma perseguição já imediata. Enfim. E aí, então, eu assisti com as audiências, o cara me perguntando, meu Deus do céu. Pô, eu estava acostumado a ver meu pai nas audiências cíveis. Meu pai é advogado de família, sucessões, parte imobiliária, ações renovatórias, alto nível, né? Família nem tanto, mas assim, inventário, outro nível de advocacia, pessoas mais educadas. Chegava lá, era uma brigalhada terrível. Eu saía rindo às vezes da audiência. Enfim. E aí eu entrei na faculdade em 98 e um ano após veio a emenda constitucional 24 de 99. Essa emenda extinguiu a representação classista e extinguiu também as juntas de conciliação e julgamento, criando as varas do trabalho. E aí sim, compostas por juiz titular e juiz substituto. Ou seja, a partir de 99, a Justiça do Trabalho ela começou a se aproximar da Justiça Federal, da Justiça Comum Estadual, tendo esse caráter mais técnico, mais formal em seus órgãos julgadores. E aquilo ali foi me trazendo novamente vamos dizer assim, um carinho olhado a essa matéria de direito do trabalho. E, graças a Deus, depois daquela emblemática emenda constitucional 24/99, hoje não temos mais esses classistas. E eu até conheci um juiz classista, eu cito até o nome porque era uma pessoa sensacional, Dr. Joenir. Ele era muito amigo do meu pai, inclusive. Ele era juiz classista, representando sindicato de empregados, mas era impressionante, ele parecia um juiz togado. De tão qualificado ele era formado em direito, ele tinha uma cultura absurda, intelectualmente muito acima da média, mas que eu lembro... jurídico, né? O que não precisava. É um absurdo, Márcio. E esse eu tive o privilégio de conhecer. Ele era juiz classista, ele fazia trabalhos sociais aqui na região de Paciência. Olha, aquele ali, Dr. Joeni, que ser humano sensacional. Eu assisti a audiências dele e ficava assim, meu Deus do céu, o juiz togado parece ele. Mas isso é raridade. E todos esses juízes, com a emenda 24/99, juízes classistas, ficaram em disponibilidade, que o cargo deixou de existir. E aí vocês sabem muito bem, o professor Fred ensinou a vocês, que quando o cargo deixa de existir, o que acontece com o servidor? Vamos lá, o que acontece com o servidor? Ué, o servidor fica em disponibilidade, pô. E continua recebendo integralmente, faz parte. Ou seja, esse foi muito merecido. Mas eu conheci vários aí que ganhavam salários maravilhosos. Eu estou falando aqui para vocês do ano de... Oi. Pô, o Fred só deu um período pra gente, tá faltando muita coisa administrativa pra gente ainda. Não sei se a gente vai voltar a ter, não olhei a grade ainda da faculdade, mas falta muita coisa pra gente ter de administrativo. Administração direta, administração indireta, pô, muita coisa, cara. A faculdade, lamentavelmente, pegou um programa de direito administrativo que era em 2 semestres e colocou tudo em um. Absurdo. Completamente absurdo. Aí não deu não, Plauto, não deu. Tem muita coisa faltando. A galera vai ter que correr atrás aí bastante aí. Eu sei disso. Dominar o assunto, porque é uma matéria bem legal. É bem teórica, mas é bem legal mesmo de estudar. Sim. Ficou faltando. Verdade. Mas, enfim, aí temos, então, essa justiça do trabalho atual, que é composta pelas varas do trabalho, as varas do trabalho que têm a sua competência municipal, ou seja, diferentemente de fóruns regionais e estaduais, onde tem lá essa descentralização da gestão do tribunal, inclusive também em matéria de administrativo, a descentralização,
Campo Grande, o Márcio sabe muito bem, nós tínhamos aqui o primeiro Fórum Regional da Justiça Federal do Brasil, que era uma descentralização, com 5 juizados especiais civis federais, que foi trazido para cá em 2014, na época pelo então presidente Sérgio Schweitzer, e que recentemente nos foi tirado aqui de forma abrupta, lamentavelmente. Eu lamentei bastante também, Plaza, porque eu trabalhei no centro durante muitos anos. Hoje, já há bastante tempo já que eu faço o teletrabalho. Mesmo antes da pandemia, eu já comecei a fazer o teletrabalho e fazer o presencial lá algumas vezes durante a semana, né? Fazer um misto. Sim. E quando abriu aqui, pô, eu me candidatei logo. Falei, o quê? Vou para Campo Grande, pô, pertinho. Meia hora na minha casa aqui, 15 minutos, 20 minutos, tô lá. Não vou gastar 3 horas no meu dia para ir, 3 horas para voltar. Perder, né? Porque, na verdade, você perde. Dentro do ônibus, você perde seu tempo. Sim, Mas o quê? O máximo que eu fazia era ficar estudando. Na época eu estudava para concurso, era papirando lá uma apostila lá para poder passar num concurso. Tem gente que não consegue ler dentro do ônibus, né? Tem gente que dorme, tem gente que faz várias coisas, tem gente que fica em pé segurando lá para não cair. Mas realmente eu lamentei bastante aqui o fechamento aqui da Justiça Federal. Segundo falaram lá, foi em razão de contenção de verba. Realmente a gente teve uma redução bastante drástica no orçamento da Justiça. Começou com o governo da Dilma, começou a diminuir e tal o valor da Justiça. E aí, aquele negócio de, se você faz um orçamento de X e gasta Y, X menos alguma coisa, que é Y, aí no outro ano eles diminuem mais o teu salário, o teu orçamento, porque fala que você não precisa de tudo aquilo, né? Então aí começou a diminuir e realmente ficou bem ruim, principalmente para quem trabalha aqui em Campo Grande, né? Quem faz advocacia federal tem que deslocar até o centro, é bastante complicado. E aqui, a competência aqui, né, Márcio? Ela ia até Seropédica, Itaguaí, pegava Santa Cruz, e se eu não me engano, ia até Senador Camará, não pegava Bangu, não. Era uma jurisdição muito grande, atendia em média mais de 1 milhão de pessoas. Eu lembro que eu fiz um estudo, um relatório, eu fui lá no TRF fazer a sustentação oral diante do Reis Fried, o presidente do tribunal, tentamos de tudo, foi terrível, mas a questão financeira realmente bateu muito forte, mas é uma dor, porque era um prédio, aliás, é um prédio maravilhoso, muito confortável, totalmente adaptado para deficiente físico, uma estrutura maravilhosa, servidores ótimos. Olha, impressionante. A própria juíza, você deve ter conhecido, a doutora Natália, que era diretora do fórum. Chegou a conhecer? Doutora Natália. Olha, eu confesso a você, eu nunca vi uma diretora do fórum tão parceira da advocacia. Impressionante o tratamento que ela dava aos advogados, de despachar pessoalmente, sabe, as tutelas de urgência por conta de negativa de INSS. Assim, é uma perda lamentável. E nós tínhamos status de ser o único bairro do Brasil que tínhamos esse prédio da Justiça Federal, que foi agora, salvo me engano, ele custava anualmente 3 milhões, salvo me engano, por aí. Eu cheguei a ter um curso, eu fiz um curso de hermenêutica com o Reis Fried, né? Na época era o presidente do TRF lá. E eu percebi que ele é uma pessoa assim, muito egocêntrica, né? Eu não quero nem manifestar sobre o que eu acho dele. Inclusive, de civil, ele é professora de civil, a professora Ana, ela falou que teve uma experiência bem... Agora, é uma pessoa muito culta, muito inteligente. Tem uma... não dá nem para descrever o nível de cultura do cara, mas realmente ele é um pouco egocêntrico, inclusive nas posições dele, eu diria até um pouco, sei lá, classista. Arrogante. Mas ele é um cara inteligente, né? Se você procurar na internet, você vai buscar desde jovem, já fazendo várias palestras no Brasil inteiro, realmente, mas isso não justifica, né? E acho que ele foi um pouco insensível nesse ponto aí. Acho que dava para segurar. A Justiça Federal gastou dinheiro com muitas outras coisas innecessárias. O Centro Cultural do Centro do Rio, gasta a mesma coisa por ano. E não é usado mais necessário. Mas eu falei isso na cara dele lá no TRF. E aí eu posso citar aqui o Guilherme Calmon, o próprio André Fontes, que são desembargadores, assim, que eu até considero intelectualmente melhores e muito mais acessíveis. O André Fontes tem uma relação pessoal com ele, que presidiu até o final de 2018, quando depois entrou o nosso amigo Reis Fried aí. Mas, enfim.
Mas a gente, olha, mas eu vou te ser sincero, Márcio, a gente está buscando de novo essa negociação. Nós fomos Será que a até o gente consegue CNJ, voltar? não sei, mas nós fomos até o CNJ com requerimentos para tentar mudar a situação, mas nem o CNJ acolheu o pedido da OAB. É, não Mas acolheu, enfim, não. faz parte, faz Mas parte. vocês têm Bom, força, cara. A OAB tem bastante força junto à Justiça Federal, cara. tem, mas o problema foi financeiro. Aí ficou difícil. Mas Ficou... financeiro é aquilo, né? Escolhe o quê? O papel higiênico ou o feijão com arroz? É questão de escolher ali o que é que vai, onde vai gastar. O centro cultural ou atividade É isso. jurisdicional? É isso aí. Ficou O feio, argumento ficou feio. é esse. O argumento tem que ser esse. Ficou feio, Márcio. Bom, só para a gente finalizar aqui a parte da Justiça do Trabalho, então. Temos, então, essa justiça composta hoje pelas varas de trabalho. Cada município tem sua vara de trabalho. Alguns municípios que não têm vara de trabalho, muitas vezes, eles fazem um convênio com a Justiça Estadual e as varas únicas acabam contemplando essa competência trabalhista. Temos os tribunais regionais do trabalho, que são os considerados segunda instância, e temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso Tribunal Supremo lá em Brasília, da parte trabalhista, que é o tribunal que tem a obrigação de uniformizar uma jurisprudência, um entendimento e pacificar acerca de fatos jurídicos pertinentes ao direito do trabalho. E aí, eu não vou me estender muito com vocês, até porque na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre varas de trabalho, TRTs e o TST. Hoje foi apenas um apanhado geral. E aí, já são 8h22, né? Falamos no limite aqui. Eu vou dar um intervalinho para vocês. 8h40, vocês vão receber aí 2 atividades, uma sobre o ônus da prova e uma sobre essa parte introdutória da Justiça do Trabalho. E aí vocês realizam a atividade. Depois a gente volta só para te corrigir. Beleza? Até daqui a pouco, então, meus amigos.
Galera, cadê o Plaza, hein? Tô aqui, meu amigo. Tô só esperando aqui os demais concluírem. Chamei. Já praticamente mais de 20 pessoas já fizeram. Bom, vamos lá então, já vi que todos vocês que estão na sala aqui já fizeram. Acabei de conferir aqui. Alguns ainda não fizeram, não. Bom, vamos já, meus amigos. Enquanto a voz aguenta aqui. A semana foi tensa. Tô com uma tosse alérgica aqui terrível. Não sei se vocês já ficaram sabendo, mas a semana foi bem tensa aqui em Campo Grande. Quarta-feira, eu, por algum motivo que só Deus sabe, me veio na cabeça para fechar a subseção da OAB. Preocupado. Até que dois funcionários, há uma semana atrás, já estavam afastados por conta de Covid. E aí, na quarta-feira, eu tive essa ideia, fechei e pedi que na quinta fizessem todos os funcionários exames. Confesso que foi surpreendente. 9 funcionários testaram positivo para a Covid. Foi realmente um dia tenso. Eu tinha certeza que eu estava também, possível. Fiz o teste, deu negativo. Sinceramente, não dá nem para acreditar. Mas eu não sei se já aconteceu com vocês. Quando alguém próximo contrai Covid e você fica assustado, você começa a sentir tudo. Dor de cabeça, dor no corpo, dor na vista. Luana também? Enfim, foi uma semana tensa. Professor, esse negócio de Covid aí é sem igual. Tem médicos que acham até que o paciente já morreu, ensacam, botam lá no saco, né, dos falecidos, do morto lá, e depois descobre que está respirando. Vai entender, professor. Você ouviu esse caso? Sim, vi. Então, o Covid aí veio para deixar o pessoal louco. O cara ressuscitou, é? Ressuscitou. Ou foi um erro médico, talvez, querendo, né, reforçar essa grande quantidade de mortes aí durante a pandemia, ou supostas mortes. Quem garante que o pessoal que foi enterrado não estava vivo? Vou te falar, infelizmente politizaram a questão da Covid, mas enfim, Sara também tá assim. E aí, eu vou ser sincero, eu fiz exame já pela quarta vez. Confesso que eu nem acredito até agora que eu não estava. Engraçado que depois que você recebe o resultado do exame, seu corpo normaliza, você não sente mais nada. Eu saí da clínica com vontade de jogar um futebol, de tão disposto que eu estava. Agora, quando eu cheguei lá, doía tudo. Eu fiz o teste na terça-feira, porque 2 pessoas aqui no meu quintal onde eu moro testaram positivo. Aí eu, meu sobrinho e a namorada fomos fazer o teste, né? Os 2 deram positivos, a gente está na mesma casa, né? Minha mãe eu consegui isolar na casa de uma irmã por conta da idade, aquela coisa toda. Tá afastada, aí os 3 vão fazer o teste. Aí meu sobrinho e a namorada testaram positivo e eu negativo, só que agora eu vou ter que refazer, porque de repente no dia que eu fiz o teste, a princípio eu não tô sentindo nada.
tranquilo. Sim, sim. Só que como os dois testaram positivo e a gente está no mesmo ambiente, falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu vou ter que refazer amanhã ou para a semana para poder ver. Mas, Sara, Porque... Isso. Mas, Sara, a minha esposa teve Covid e eu fiquei ela lá no quarto, né? Tem 2 quartos, eu deixei ela separada lá, mas eu fiquei o tempo todo com ela, e nunca apresentei sintoma, nunca peguei. E às vezes eu entrava lá sem máscara, assim, normalmente eu entrava com máscara, mas às vezes eu ficava de saco cheio, vou entrar sem máscara mesmo. Ia levar alimentação para ela e tal, porque assim, não tem como. A casa não é uma como, mansão, é pequena. Não adianta, uma hora você vai ter que passar pelo mesmo cômodo. Então não tem você escolha. faz o máximo possível. Possível. Mas o máximo possível não significa que. Eu tô andando de máscara agora em casa, mas assim, nesses primeiros dias eu não estava dentro de casa, só na hora que eu ia lá fora, que eu usava e tudo. Só que é muito complicado, eu preciso ter certeza, por quê? Porque se eu for trabalhar no meu local mesmo físico, eu corro o risco de contaminar a minha equipe. Cara, eu não tenho nem efetivo para o povo ficar doente. Não, pelo amor de Deus. Cara, minha cabeça hoje está só a misericórdia de Cristo. Você imagina a minha cabeça, Sara. 9 funcionários, eu tive que fechar a subseção até o dia 26, a princípio. Contratei uma empresa para fazer a higienização logo no dia seguinte. Fui lá, fiz o teste negativo. 3 funcionários testaram positivo, já testaram que tem anticorpos, ou seja, já estavam há um tempo e ninguém sabia. Esse que é o principal problema, o assintomático. O assintomático, ele transita em ambiente, como ele não tem nenhuma sensação de Covid, ele vai transmitindo. Mas, assim, o impressionante é que eu posso afirmar a vocês, eu já tive contato com mais de 40 pessoas que tiveram, e contato próximo, de trabalhar numa sala, de estar sem máscara, e não adianta, não é possível. Você tem que ser estudado. Você vai vai sair para mim. Professor, essa situação, essa doença aí. Essa situação do sintoma, né, que você sente psicologicamente, são em duas ocasiões. Quando tem alguém com Covid perto de você ou quando a sua TV está ligada na Globo. Aí a gente começa a sentir mesmo, é comum. Ai, cara, é verdade. Há muitas críticas, né? Tem uma galera que critica Globo, não sei o quê, Globo lixo, Globo não sei o quê, mas, cara, eles estão transmitindo as notícias, né? A parte política eu até concordo, mas realmente o que o Renan fala é que toda hora é Covid, toda hora é Covid. Mas também não tinha aquele jornal antigamente, meia hora já existe ainda, né? Tinha um outro que dizia que você torcia sem sangue. O povo. O povo, né? Só fala daquilo, a Globo só fala de Covid. Caraca, meu. E agora o novo jargão da Rede Globo é o choro é livre, né? Mas assim, lamentável. De coração, que a gente está passando. Claro que o momento é difícil, mas politizaram muito. O Leandro falou que choro é livre também, tá vendo? Parafraseei o Leandro aqui. Fabiana é enfermeira, legal. Os sintomas só aparecem após 3 dias de contaminação, tá vendo? Tem que esperar. Eu vou repetir o exame, com certeza. Mas assim, impressionante. Na verdade, sem querer tirar aqui, a Fabiana é enfermeira, deve saber mais do que eu, né? Pelo que eu li, até 7 dias, né? De 3 a 7 dias. A minha esposa, por exemplo, se eu não me engano, a gente desconfia, né? A gente não sabe, não dá para você definir, pegou naquele dia. Mas a minha esposa tem um problema de pressão, e aí ela foi aqui para uma clínica em Campo Grande, numa terça-feira, por causa do problema de pressão. E aí ela ficou lá e ela via as pessoas passando em volta com Covid. Sem internada, e ela ficou lá o dia inteiro. Usava máscara, mas às vezes tinha lugar que não usava máscara, porque tinha que fazer algumas coisas lá, não sei. Que eu não tive a oportunidade de ficar lá, quem ficou com a cunhada, com ela. E aí, uma semana depois, ela começou a apresentar o problema, né? Então, tem esse período aí que varia, né? Um pouco, né? É difícil. Tem coisa que é só Deus mesmo, não adianta. Não tem regra para essa doença maldita. Eu continuo usando álcool, né? O importante é usar álcool em gel, álcool líquido e tal. Eu tô colocando direto no sangue, que é para poder fazer efeito. Tô nem passando mais na mão mais. Isso aí é a profilaxia ideal. Já fica imunizado nas artérias. São terríveis. Boa, Márcio. Bom, vamos lá então, meus amigos. Dando continuidade aqui ao nossas atividades.
Bom, na primeira atividade fala sobre o princípio do ônus da prova. Vamos ver aqui das 4 opções, qual a que estaria incorreta. Primeira, regra geral, o ônus da prova compete, o ônus de provar, né? Desculpa, saiu provas. Ou ônus da prova. Compete a parte que alega. Sim, regra geral, perfeito. É o inciso 1, tanto do artigo 818 da CLT, bem como o artigo 373 do Código de Processo Civil. Perfeito, a primeira está correta. A segunda opção diz que o empregador tem a obrigação de trazer aos autos os controles de frequências, quando o autor alegar horas extras. Foi o que nós falamos no início da aula. A questão do trabalhador não ter acesso a esse tipo de prova. E aí, então, o empregador é que tem mais aptidão para produzir tal prova. E o processo de trabalho, assim como o direito de trabalho, ele é protecionista de acordo com a hipossuficiência do trabalhador e agora a parte processual, como reclamante. E aí, então, a empresa é obrigado, ou pessoa física empregadora, ambos são obrigados a quê? A trazerem aos autos do processo, em respostas, tanto os controles de frequência, livre de ponto, biométrico, seja o que for, bem como também todos os recibos salariais. Também está correta. A terceira opção fala de caberá ao reclamado o ônus da prova quando trouxer na contestação fatos modificativos. O que nós falamos daquela defesa indireta. Vou até dar um outro exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que o autor alegue, por exemplo, que realizou horas extraordinárias. A empresa reclamada, na sua defesa, ela traz a notícia e a argumentação de que existe um banco de horas nessa empresa. O que é o banco de horas? São aqueles horários que o trabalhador faz além da sua jornada padrão e a empresa, de acordo com a reforma trabalhista, pode ser mediante um contrato de acordo individual, empregado-empregador. Antes da reforma, tinha que ser através de sindicato. Após a reforma de 2017, pode ser diretamente empregado-empregador. E a empresa tinha banco de horas para compensação de jornada. Mas vamos imaginar o seguinte, se a empresa fala que não houve horas extras, é uma defesa direta. Mas ainda assim, eles têm a obrigação de trazer os controles de frequência. Agora, se a empresa alegar que houve compensação de jornada, ou seja, o trabalhador realmente fez horas extras, mas ele compensou com folgas, mediante lá aquele banco de horas em anexo à defesa. Isso é um fato modificativo. Eu estou modificando aquele fato trazido pelo reclamante. E aí, então, quando você reclamado modifica, você traz para si o ônus da prova. E aí você assume esse risco. Não provando, você terá o quê? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, a terceira opção também está correta. E a última aqui, que é, obviamente, a opção que está incorreta, o ônus da prova no processo do trabalho sempre será do empregador. Não. O ônus da prova não será do empregador sempre. Somente quanto ao fato modificativo, no caso, por exemplo, a gente citou aqui, modificativo, impeditivo, extintivo. Mas ao autor, o ônus da prova compete quanto ele está trazendo um fato constitutivo do seu direito. Um reconhecimento de vínculo, por exemplo, um dano moral. Isso aí é obrigação do autor em comprovar. Então, a resposta incorreta seria a quarta opção, porque tanto o inciso 1, os incisos 1, né, do 818 CLT, 373 CPC, eles falam que compete ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Deixa eu ver aqui, acho que a maioria acertou, né? Deixa eu confirmar aqui. Foi, a grande maioria esmagadora foi. Perfeito. Agora vamos lá. No que diz respeito à organização dessa justiça especial trabalhista. Qual seria a incorreta? Primeira opção, trata-se de uma justiça especial federal, tendo autonomia e estrutura própria. Exatamente, nós temos toda uma estrutura trabalhista federal. É um poder judiciário federal, não tem nenhuma relação com a Justiça Federal, mas é uma justiça completamente autônoma. Tanto que o artigo 114 da Constituição Federal trata da competência para processar e julgar da Justiça do Trabalho. E aí temos, sim, as varas de trabalho, que são federais, âmbitos municipais,
Temos os tribunais regionais do trabalho, que são os considerados segunda instância, para onde vão os recursos, vamos ver isso mais à frente, o recurso ordinário. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, o qual recebe um recurso chamado recurso de revista, que é muito similar ao recurso especial no processo civil. Enfim, temos sim uma justiça que consegue exaurir toda a matéria de direito do trabalho, seja por relações de trabalho, quer seja por relações de emprego. Então, realmente, é autônoma, sim, quanto à sua atividade jurisdicional, inclusive com estrutura própria. Segunda opção. A sua competência, através das varas do trabalho, serão sempre em âmbito municipal. Como eu falei anteriormente, alguns municípios, por uma questão de economia, não tem lá, por exemplo, um posto avançado da Justiça do Trabalho. Mas, ainda assim, faz-se um convênio com a Justiça Estadual e aquele juiz estadual acaba acumulando também essa atribuição trabalhista. É muito comum em municípios mais distantes, onde ficaria muito mais oneroso para essa justiça especial a criação de vara ou varas do que, teoricamente, esse convênio com a justiça estadual. O grande problema e a grande crítica que a gente faz sobre esse tipo de vara, no caso, que concentra várias jurisdições, é que você não tem um juiz especialista. E a justiça do trabalho é composta apenas por juízes do trabalho, que passam através de concurso, de provas e títulos, e tem toda uma carreira voltada às especificidades do direito e processo de trabalho, o que não acontece com a justiça comum estadual. E não é demérito, é porque foram, inclusive, concursos e estudos completamente distintos. Ninguém faz concurso para o TJ, por exemplo, e estuda direito de trabalho, nem processo de trabalho. Então, fica essa crítica, mas hoje a coisa está mais avançada. Vários municípios, ainda distantes, já têm suas varas de trabalho respectivas. Oi? Uma questão sobre essa segunda opção aí. É organizado e mantido pelo município, professor? A vara do trabalho, no caso? Não, não. Na verdade, se o convênio for com a Justiça Estadual, é a Justiça Estadual que oferece a estrutura. Mas aí há um convênio da Justiça Estadual com o governo federal. E aí há um subsídio para você não remunerar, mas alocar alguma verba para auxiliar aquele poder judiciário. A prefeitura não tem nenhuma relação com essa competência de vara de trabalho. A competência é municipal, mas não tem nenhuma relação com a prefeitura, não. Entendi, professor. Valeu, obrigado. Bom, a terceira opção diz que a jurisdição trabalhista é exercida por juízes togados e juízes classistas. Bom, os juízes classistas foram extintos com a Emenda Constitucional 24/99. Ou seja, não existe mais que se falar em juiz classista. Hoje somente existem juízes titulares e juízes substitutos em cada vara do trabalho. Por exemplo, Rio de Janeiro, como eu falei, 82, Caxias são 7, Itaguaí são 2, Barra do Piraí é 1, Três Rios é 1, tem Volta Redonda, que são na verdade, a Volta Redonda, ela também cumula lá em Barra do Piraí. Enfim, alguns municípios distantes acabam concentrando em demais municípios. É bem comum, por exemplo, no sul fluminense. E a última diz que a segunda instância é formada por tribunais regionais. E, pasmem, alguns estados possuem mais de um tribunal regional. São Paulo, por exemplo. São Paulo tem o TRT da capital e tem o TRT de Campinas. São 2 tribunais regionais. Faz-se o quê? A tamanha quantidade de ações, e, obviamente, a gente está falando do ABC Paulista, que é o grande berço sindical do Brasil, e lá as demandas são tão enormes, são tão contingentes, que o Poder Judiciário Trabalhista manteve em São Paulo 2 tribunais regionais, um na capital e um em Campinas. Olha que loucura. Isso tudo para garantir o quê? Para otimizar, para dar agilidade
a esses processos trabalhistas. E ainda temos o TST, lá em Brasília, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que tem a sua natureza extraordinária, que visa receber todos os recursos, mas nem sempre o recurso é passível de se chegar até o TST. Tem uma série de pressupostos aí muito difíceis de serem preenchidos. Vamos ver isso mais à frente, com tranquilidade. Lá no artigo 896, que trata exclusivamente do recurso de revista. Mas, a princípio, meus amigos, é isso aí. Então, a opção errada seria os juízes classistas. E aí uma grande parte aí quase errou, né? Só 14 que acertaram. Professor, 12 foram. eu até marquei a B por essa competência ter me confundido, né? Por ser organizado e mantido pelo município. Foi o que eu achei. Então, eu marquei a B. Não, sim, perfeito. Entendo perfeitamente. Eu queria só deixar essa questão que envolve a atual composição da Justiça do Trabalho, que é um fator histórico. E hoje temos aí um caráter muito mais, vamos dizer assim, profissional, especial mesmo. Os juízes realmente togados, formados em direito, juízes que têm lá sua trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, voltados a essa seara trabalhista. Isso traz uma visão de uma justiça muito mais especial do que propriamente uma justiça estadual, quando muitas vezes o juiz ele passa no concurso público e ele, às vezes, é designado por uma vara criminal, vara civil, vara de órfãos e sucessões, juizado especial. Aqui não, aqui todas as varas são o quê? Varas do trabalho. Então você tem esse caráter especial daqueles magistrados, e aí, no caso, nada de juiz classista, nada de juiz indicado por sindicato, mas estão sendo juízes o quê? Togados através de concurso público, princípio da investidura, né? Artigo 37 da nossa Constituição Federal, fazendo uma referência ao professor Fred, e aí a investidura de cargo da magistratura através de provas e títulos. E aí temos nosso resultado. Bom, meus amigos, no mais, fico aqui à disposição, alguma dúvida, algo que não ficou muito bem explicado. Peço perdão pela voz que realmente está sumindo aqui hoje. É muito mais o sistema, como a Sara bem falou, né? Mais sistema nervoso que propriamente algum tipo de doença. Mas eu espero, né? Essa semana foi muito tensa. Então, no mais, meus amigos, vou me despedir de vocês, desejando aí um excelente final de semana, se cuidem, vamos nos proteger e tem jogo do Flamengo hoje, né? Olha, juro que eu até tinha esquecido. Hoje mesmo. Olha, minha semana foi tão conturbada que, sinceramente, eu tô meio avoado. Inclusive, eu estou muito preocupado com o decreto possível de segunda-feira do Eduardo Paes com o governador Cláudio Castro. Vem alguma coisa segunda-feira aí para realmente, talvez, inclusive, ter um lockdown. Estou bem preocupado. E os empresários da região estão muito preocupados com essa relação. Vamos ver o que vai vir. A princípio, foi só a proibição da praia, né, o estacionamento nas orlas do Rio, mas parece que vem alguma coisa aí para segunda-feira. Vamos ver, que seja o melhor para todos, mas, acima de tudo, vamos zelar pelos trabalhadores que precisam. Nem todo mundo pode ficar em casa, infelizmente. Quem pode, graças a Deus, fique. Mas quem não possa, com todo respeito, não vamos julgar nem criticar aquele que precisa trabalhar. Vamos ver. Valeu, professor. Boa noite. Vou Abraço, lá assistir Renan. o jogo da seleção agora. Bom fim de semana. Beleza, meus amigos. Forte abraço a todos. Fiquem com